Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento de comunhão ao redor da palavra. Nós estamos a cada dia buscando aperfeiçoar essa comunhão e viver na total dependência do Espírito de Deus. É isso que os evangelhos nos ensinaram, nos ensinam, é o que a mensagem nos ensina. A mensagem foi enviada precisamente para restaurar a comunhão entre nós e Deus, seja através da palavra, através do Espírito Santo. Hoje eu quero meditar em duas mensagens que estão totalmente entrelaçadas, ligadas. É a mensagem A Grande Luz Resplandecente, a outra é Vimos a Sua Estrela no Oriente e Viemos Adorá-lo, baseando-nos em Mateus capítulo 2. Todos nós sabemos que Mateus está representando o leão da tribo de Judá, porque Mateus apresenta Jesus como rei, como leão da tribo de Judá, como a semente, veja, a linhagem messiânica através da linhagem de Davi, através da tribo de Judá. Veja, a tribo de Judá apresenta Jesus como um rei, veja, um rei pré-ordenado, predestinado, e Deus prometeu que da linhagem de Davi haveria um remanescente que se assentaria para sempre em seu trono, e por isso Jesus é chamado de filho de Davi pelo Evangelho de Mateus, e ele vem em 3 títulos de filho: filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Em sua primeira vinda, ele veio através da Virgem, né? O zodíaco começa pela Virgem e termina na casa zodiacal de Leão. Então ele vem pela segunda vez como leão, e aí ele se apresenta em Apocalipse 10, descendo do céu com um livro aberto, e ele clama, e quando ele clama, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e ele brama como leão. Ou seja, depois de passar por todo esse processo de intercessão por 2000 anos, ele vem agora de posse do título, veja, seu título, leão, o rei, e ele desce, Apocalipse 10, com esse título na mão para estabelecer o seu reinado sobre a terra. Primeiramente, o reino vem a mim e a você, para em seguida ser estabelecido sobre a terra no milênio. Ele vem para derrotar Satanás, prendê-lo por 1000 anos e estabelecer a justiça, veja, um reinado de paz e de justiça no milênio. Então, nós temos o Evangelho de Mateus, que apresenta ele como rei, veja, e ele vem precisamente para estabelecer seu reino, por isso ele desce em Apocalipse 10, bramando como um leão. Esta é a grande revelação que os 7 selos vieram apresentar a nós através da mensagem do anjo de Apocalipse 10, 7. E, então, em Mateus, no capítulo 2, nós temos então os gentios. Veja, os primeiros a receberem ele como rei foram aqueles 3 magos que vieram do Oriente. Eles eram gentios e eles vieram representando as 3 raças, Sem, Cão e Jafé. E cada um deles veio para adorar o rei, e o anúncio da chegada desse reino foi através de uma estrela, porque Deus não faz nada na terra sem primeiro colocar um sinal no céu. Veja, a primeira Bíblia, o zodíaco, por isso que Jó se referiu às Pleiades, ao grande Órion, a Ursa Menor, a Ursa Maior e assim por diante, porque essa era a primeira Bíblia que eles tinham para ler, que era o zodíaco, que era as constelações. Então os magos, que foram orientados por Daniel, quando Daniel esteve na Babilônia, ele foi chefe dos astrólogos, chefe dos magos. Veja, a Bíblia fala que Deus, veja, em qualquer nação, Deus não faz acepção de pessoas. Onde houver alguém com coração temente, que busca Deus, veja, e Deus é encontrado por aqueles que o buscam. E ali estavam esses 3 magos representando esses que em qualquer nação buscam a Deus, buscam a justiça. Então os primeiros a reconhecerem um rei foram os gentios, porque os judeus o rejeitaram como rei. Veio para os seus e os seus o rejeitaram.
Veja, ali estavam os magos entrando em Jerusalém, a capital religiosa. Ali estavam os sacerdotes, ali estava o templo, ali estavam os guardadores da lei. E quando os magos entraram em Jerusalém, eles nada sabiam da chegada do rei, mas as estrelas estavam apontando o nascimento do rei, de acordo com a profecia de Balaão, de acordo com Daniel. Veja, ali estavam eles agora vindo para adorar ao rei. Esta mesma escritura tem se cumprido aqui no tempo do fim, para anunciar a vinda do reino de Deus, como foi lá atrás. Veja, essa grande luz resplandecente, fotografada sobre a cabeça do profeta, veio trazer o estabelecimento desse reino aqui no tempo do fim. Veja, Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, veja, a casa do pão de Deus. Belém quer dizer a casa do pão de Deus. De lá veio Jessé, de lá veio Davi, de lá veio Jesus. Veja, e todo crente verdadeiro é nascido na casa do pão de Deus. Veja, no tempo do rei Herodes, veja, havia um reinado de Roma sobre a Palestina. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Veja, eles eram gentios. Que profecia maravilhosa. Que luz temos aqui. Veja, Deus primeiro colocando o sinal no céu. Logo depois que essa palavra, veja, Jesus, a luz, veja, estava encarnada. Ele foi até Caná da Galileia. Veja, lá na Galileia dos gentios, ele se apresenta lá com uma grande luz resplandecente. Veja, agora era a palavra feita carne. Mas aqui, veja, uma estrela estava anunciando a chegada da luz maior. Veja, Cristo. Então veja, os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Que coisa maravilhosa. Então na mensagem, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Veja, o Mombrana, no parágrafo 146, diz assim: agora encontramos na jornada, veja, eles seguiram o sinal dado por Deus. E é aqui aonde a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta era final, está se guiando. Nós estamos seguindo o sinal dado por Deus. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Nós não estamos adorando a William Branham. William Branham está na sepultura, é um homem nascido pelo sexo. Mas a luz estava sobre sua cabeça, mostrando que ali estava o Espírito Santo e que Deus estava agora guiando sua igreja através da pregação profética do Elias, que viria para apresentar a Jesus. E Jesus é a palavra. E nós estamos adorando a Jesus através da palavra. Certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja, eles observaram, nunca tomaram a palavra de ninguém. Eles não desceram e consultaram algum bispo ou nada. Deus lhes deu um sinal. E eles viram isto aqui, isso era a verdade, e eles foram por aquilo. Aquilo dirigiu o caminho. Nós estamos sendo guiados pela mesma estrela que guiou os magos, os gentios no passado, e nós aqui no tempo do fim, a igreja gentia, está sendo guiada pela mesma luz. Nós não vamos consultar os incrédulos, os teólogos, os líderes religiosos. Nós estamos seguindo a estrela. Jesus, a luz. Aquela luz guiou os magos até onde essa luz estava manifestada em carne humana. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ali estava agora a palavra, em carne humana, a luz maior. Veja, Cristo,
Porque quando a palavra está encarnada, ela é luz. E essa é a luz da hora. É a luz que veio para iluminar a semente eleita, que estava aguardando que essa luz chegasse. Veja, esses crentes, esses gentios, essa igreja do tempo do fim. Por isso Paulo fala, grande é esse mistério. Veja, Cristo entre os gentios. Os judeus até hoje estão aguardando o Messias, o rei, e eles veneram a sepultura de Davi, porque da descendência de Davi viria o rei. Mas o que fizeram eles? Mataram, crucificaram ao Senhor da glória. Não puderam receber, veja, o rei. Veja, porque veio de uma forma simples, humilde. Veja, ali estava ele, um homem sem aparência, e não puderam reconhecer porque os seus olhos estavam fechados. O mesmo tem feito Laodiceia. Laodiceia não pôde reconhecer o Rei Jesus Cristo, o Espírito Santo. E como prova de que o reino de Deus estava entre eles, os demônios estavam sendo expulsos, as enfermidades sendo expulsas, os enfermos sendo curados, os cegos enxergando, os surdos ouvindo. Aquilo estava declarando que o reino de Deus tinha chegado. O mesmo aqui no tempo do fim. O mesmo ontem, o mesmo hoje, ontem e eternamente. O mesmo Jesus expulsando os demônios, curando os enfermos, dando vista aos cegos, abrindo os olhos dos cegos. Veja, estabelecendo o reino de Deus, a pedra cortada sem mãos. Veja, batendo no pé da estátua, os reinos se desmoronando. E esta pedra está crescendo e ela vai tomar conta de toda a terra. Veja, o reino de Deus. Agora, veja, esse reino não passará para as mãos de outro reino. Esse reino está sendo estabelecido. A palavra, veja, e muito em breve, Satanás será preso. Veja, e o rei e a rainha se sentarão no trono. Veja, no milênio glorioso, milênio de paz. Irmão, que Deus possa abrir os seus olhos e você não dê ouvidos a quem quer que seja. Siga a luz, siga a estrela, porque a estrela brilha de noite e ela foi enviada para guiar esses caminhantes, esses peregrinos, até a jornada final, como guiou aqueles magos. Veja, eles caminharam nos lombos de camelo por 2 anos, até encontrarem a criança numa casa, o menino, até a sua jornada final. Os sábios, os entendidos, os sacerdotes, os teólogos que habitavam em Jerusalém, não sabiam de nada, porque aquela estrela não foi captada por observatórios naturais, mas apenas por aqueles que buscavam o cumprimento da profecia. E aqui no tempo do fim, essa mesma luz só pode ser captada por aqueles que buscam a Deus com sinceridade e honestidade. Buscam de todo o coração. E nós, os gentios, nós coroamos a Jesus. Coroamos a Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que apareceu com a peruca branca. Veja, o Rei estabelecendo agora o seu julgamento sobre a terra. Que Deus possa te ajudar e abrir teu entendimento para a hora que nós estamos vivendo. Deus os guarde, Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.